Nós vamos seguir aí com o capítulo 8 e 9 da segunda carta. E nesse capítulo 8 e 9, o Paulo está tratando da coleta. Eu já dei uma introdução no finzinho da aula passada, né, a esses dois capítulos. É um assunto novo, que vai tomar aí esses dois capítulos, mas esses dois capítulos estão dentro da mesma questão. Parece que a segunda carta do Paulo aos Coríntios, o tema mais geral dela, né, são as tribulações, né, em vários aspectos, em vários sentidos, e o apóstolo Paulo ele fala das tribulações que caracteriza a vida cristã como um todo, fala das tribulações e até do modo como os crentes de Corinto, né, devem lidar com as tribulações, e fala também das suas próprias tribulações. E uma parte das suas tribulações tem a ver com o evangelho que ele prega, ao passo que atrás do evangelho, né, atrás da poeira dos pés do apóstolo, vem uma nuvem de gente aí, né, tentando dizer, olha, não é bem assim, olha, não é tudo isso, desacreditando o apóstolo, desacreditando a autoridade do apóstolo e assim desconstruindo, né, o ensino apostólico. E o Paulo está sempre tendo, né, que aqui e ali fazer uma defesa do seu apostolado, fazer uma defesa da sua autoridade apostólica e do seu ensino. Às vezes, ele é bastante duro, né? Às vezes, ele é sarcástico, e aqui, no finalzinho da segunda carta, a gente vai ver o Paulo usando muito desse recurso, né? Do sarcasmo para dialogar com aqueles a quem ele vai fazer referência como superapóstolos que estão lá em Corinto. Então, tudo isso faz parte de um tema só, né? As tribulações que a igreja sofre, as tribulações que os pregadores, os embaixadores de Cristo, como ele se referiu no capítulo 5, como as tribulações acompanham, né, o ministério, a pregação do evangelho. E aqui, embora o capítulo 8 e 9 vão tratar da forma de coleta financeira da igreja, aqui está presente uma defesa da autoridade apostólica. Por quê? Porque essa coleta aqui, que o Paulo vai tratar, é uma coleta que está em andamento já há algum tempo, né? Desde que o Paulo esteve na Macedônia, quando ele tinha aquele plano que ele compartilhou lá no capítulo 16 da primeira carta, né? Ele compartilhou o plano dele de passar pela Macedônia e chegar até Corinto, porque as igrejas da Macedônia decidiram levantar uma oferta para socorrer os crentes da Judéia e nomearam o Paulo e o Tito para serem, né, aqueles por meio de quem essa oferta chegaria até lá, mas ele passaria pelas igrejas que ele havia plantado para também recolher ali as coletas deles, para levar esse somatório até Jerusalém. Então, ele fez o plano, depois esse plano não deu certo, os superapóstolos de Corinto usaram isso para desacreditar o apóstolo, para minar a autoridade do apóstolo, porque ele havia prometido e não cumpriu. Aí ele explica aqui nessa carta por que ele não pôde cumprir aquele plano, mas agora ele está pronto a ir para lá. No lugar dele, ele havia enviado Tito, mas agora ele mesmo vai estar presente. O Paulo está agora dizendo para os coríntios que haviam, né, em função daquele primeiro plano, eles haviam concordado em participar, mas que
por aquele plano ter sido quebrado, eles deixaram de fazer a coleta. O Paulo agora está dizendo para eles, não façam a coleta. Vocês que intencionaram, vocês que tiveram a intenção de participar, agora concretize essa intenção, materialize essa intenção, levante a oferta aí, porque eu vou passar por vocês para recolher a oferta de vocês quando eu estiver a caminho de Jerusalém. Então, esse é o teor aqui. Embora, então, o tema seja a maneira, o encorajamento para o levantamento da oferta, por detrás desse assunto está o assunto primário da autoridade do apóstolo que está sendo contestada aí, né? Então, o Paulo começa o assunto falando das igrejas da Macedônia. Tá? Nós já passamos por isso lá no capítulo 15 de Romanos, né? Porque quando Paulo escreve a sua carta intencionando chegar a Roma, ele vai chegar a Roma depois que ele levar essa oferta aí até Jerusalém. Ele vai passar por Jerusalém, deixar essa oferta lá, que ele chama de o serviço, a diaconia aos santos ali de Jerusalém, e depois de Jerusalém ele vai para Roma. Então, esse era o plano dele. Então, ele menciona esse plano lá também no capítulo 15 de Romanos. E aqui ele vai se dirigir aos coríntios, destacando que a Macedônia, as igrejas da Macedônia, é que tiveram essa ideia. Isso brotou no coração daquelas igrejas. E ele diz aí, irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Quando ele faz menção dessa oferta lá no capítulo 15 de Romanos, ele menciona que não só a Macedônia, mas também a Acaia da qual faz parte a cidade de Corinto. Então, as igrejas da Macedônia e da Acaia estavam unidos nisso, mas parece que a igreja de Corinto ali se desanimou e agora parece não quererem mais participar. Então, o Paulo escreve a eles, destacando apenas as igrejas da Macedônia. Mas é interessante que quando o Paulo vai falar de contribuição financeira, ele não faz apelo a Malaquias 3:10, né? Que hoje, sempre que vai se falar de ofertas, né, de dízimos, de contribuição financeira na igreja, o texto mais vinculado a esse assunto é Malaquias 3:10, incluindo lá a ameaça, né, de que se você não der, Deus vai enviar o espírito devorador, mas se você der, né, o Deus vai abrir as janelas do céu e você vai ter prosperidade, etc. E aqui o Paulo, que tinha conhecimento de Malaquias 3:10, que tinha conhecimento do credo deuteronomístico, lá de Deuteronômio capítulo 26, que podia ser texto, né, bíblico para ele embasar aí esse chamado à responsabilidade dos coríntios, de eles participarem de forma expressiva da contribuição financeira, ele não o faz. Ele faz um caminho diferente desses textos todos do Antigo Testamento. Ele enfatiza a manifestação da graça. Ele louva a manifestação da graça no coração dos crentes das igrejas da Macedônia, que trouxe esse despertamento de interesse, de intenção de colocarem a mão no bolso para socorrer ali os irmãos da Judéia. E eu penso que num entendimento neotestamentário, o capítulo 8 e 9, né, de 2 aos Coríntios, é a melhor contribuição que nós podemos ter em termos de como ensinar a igreja a contribuir financeiramente, né? Nós temos duas opções. E, aliás, não só na questão da contribuição, mas nós temos opções também em outros ensinos. Por exemplo, ensinar o crente a orar.
Como é que a gente vai convencer os crentes a orar? Como é que a gente vai convencer os crentes a ler a Bíblia? Como é que nós vamos convencer os crentes a vir à igreja, a frequentar a escola bíblica dominical? Não é? A gente tem duas formas de fazer isso. Uma forma é dizer para os crentes o que eles vão ganhar com isso. Né? Se eles forem fiéis na prática, no envolvimento dessas coisas, o que eles vão ganhar com isso? E aí a gente vai dizer para eles, olha, Deus vai recompensar você, né? Deus vai prosperar a sua vida, a bênção de Deus vai estar sobre você, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa próspera, etc. e tal. Essa seria uma linha. A outra linha, que é o oposto dessa, mas elas caminham sempre juntas, são as ameaças. De dizer, olha, se você não fizer, a bênção não vai acompanhar a sua vida, Deus não vai abençoar você, o espírito devorador vai estar aí, né, sugando todo o fruto do seu suor, do seu trabalho, e você vai sempre viver apertado, etc. E tal. Então, de um lado, sirva a Deus, seja fiel a Deus por causa da recompensa. Do outro lado, a prima, né, desse ensino, o primo desse ensino olha, seja fiel a Deus, porque se você não for fiel a Deus, você perde. Veja, de um lado, você ganha. Seja fiel, porque Deus vai te abençoar. Do outro lado, é negativo, é punitivo. Seja fiel, porque se você não for fiel, Deus vai tirar. Então, esses dois ensinos estão baseados lá naqueles dois capítulos de Deuteronômio, capítulo 27 e 28. A bênção ou a maldição. Se você for fiel, Deus abençoa, Deus prospera. Se você for infiel, Deus tira, né? Deus manda a maldição. Então, basicamente, esse tem sido o caminho, né, da maioria do ensino em torno de contribua financeiramente, seja dizimista, frequente os cultos da igreja, leia a Bíblia, ora, frequente a escola dominical, frequente as demais atividades da igreja, etc. E tal. Então, esses dois caminhos aí têm sido os mais usados mesmo por parte da igreja que tem aí o ensino do Novo Testamento. Uma terceira via, e é a via que o apóstolo escolhe. É a via que o apóstolo escolhe. É exaltar o poder da graça de Deus operando na vida dos crentes. Então, ele não fala assim, olha como os macedônios são fiéis, olha como os macedônios são melhores do que vocês, olha como os macedônios foram abençoados por eles terem essa disposição. Nada disso. A exaltação aí é a graça de Deus. Veja que o homem é tirado do centro. Né? A bênção de Deus, ela não é motivada, ela não é causada pela ação do homem, embora esse princípio também exista. Né? Óbvio que o Paulo vai colocar aqui, aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito. Né? Ao que deu muito, não faltou. Ao que tinha pouco, também não faltou. Houve equilíbrio. Esse princípio da teologia deuteronomista, lá de Deuteronômio 26, 27, não está excluída. O princípio está aí. Mas a grande ênfase que o Paulo dá não é mais a teologia da divina retribuição. A grande ênfase é ao que a graça de Deus é capaz de fazer. E ele começa aí dizendo, então, desta graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Como é que essa graça de Deus operou, né? Como é que ela se tornou visível? Como é que é possível ver a graça de Deus?
Aquilo que o Barnabé, quando chegou na igreja de Antioquia, ali no capítulo 11 de Atos, o texto diz, né, que ele chegando à igreja de Antioquia, ele viu a graça de Deus. E eu fico sempre me perguntando, né, como é que é uma graça que se vê? Né? Como é que é uma graça que se vê? O Paulo falou lá em 1 Coríntios 12 sobre um amor que se vê. Nossa, como é que é esse um amor visível, né? Ao ponto de um descrente entrar na igreja e ver aquilo e dizer, olha, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Nossa, como é que é isso? Né? O Paulo fala de uma graça que foi vista. E como essa graça foi vista? Veja como ele coloca aí para nós. Pois a intensidade da alegria, veja, a graça é caris, a graça é alegria, a alegria é produto da graça, a intensidade da alegria e a extrema pobreza, veja, alegria e pobreza, que coisa extraordinária isso, né? A gente está acostumado à alegria produzida pela vinda da bênção, pela vinda da prosperidade. E o Paulo coloca aqui alegria e a extrema pobreza. Deles transbordaram em riqueza de generosidade. A gente está acostumado a pensar generosidade por parte daqueles que têm muito. Porque os que têm muito dão muito. E a gente associa generosidade à quantidade. O Paulo está juntando elementos aqui, na nossa lógica, quase que contraditórios. Né? A intensidade da alegria com extrema pobreza, pobreza transbordando como riqueza de generosidade e transbordamento de riqueza de generosidade com dura prova de tribulação. Na tribulação, a tendência dos crentes é reter, não é dar. Na tribulação, a tendência é sermos econômicos em tudo, não apenas na doação financeira, mas até mesmo na nossa própria participação efetiva, porque a gente considera que obra de Deus é para ser feita quando a gente estiver bem, quando as condições nos forem favoráveis. E o Paulo junta esses elementos aqui para dizer para nós que a graça de Deus vai contra a nossa lógica. Porque lá em Isaías 55, nós lemos que os pensamentos de Deus não são como os nossos. E os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados do que os nossos. E ele está colocando isso aqui, essa contradição de termos aqui, contradição na nossa lógica, mas que a graça consegue fazer com que essas contradições sejam costuradas e elas andem juntas, produzindo algo ainda muito maior. Veja, todas essas coisas vão produzir algo ainda muito maior, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade. Veja, a vontade, há um mover da vontade, deram de livre vontade, na medida dos seus bens. Isso seria lógico, né? Mas o ilógico, até mesmo acima disso. Ou seja, eles deram acima daquilo que era possível do ponto de vista da lógica humana. Há uma contradição de termos aqui, né? Pedindo-nos, veja, essa vontade de dar, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Isso é uma contradição para a nossa lógica, porque a gente entende que a gente dá quando a gente tem sobra. Né? Quem tem pouco não dá, pelo contrário, quem tem pouco depende da igreja.
Quem tem pouco espera que quem tem muito lhe dê. Aqui o Paulo está dizendo que quem tem pouco também contribui. Que ninguém tem tão pouco que não possa dar. Porque esses daqui, do meio da sua extrema pobreza, do meio da sua dura prova de tribulação, eles pediram com insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, ou seja, não foram no limite da lógica. E por que eles não fizeram isso? Porque eles fizeram exatamente aquilo que canaliza a graça. Eles, primeiramente, deram a si mesmos ao Senhor. Isso é consagração. Isso é aquilo que o Paulo disse aos Romanos no capítulo 12, verso 1. Eles ofereceram os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiramente, deram-se a si mesmos ao Senhor. E porque eles se deram ao Senhor, eles se deram a nós pela vontade de Deus. Então, esse desejo, né, essa intensidade de alegria, essa riqueza de generosidade, esse dar de livre vontade na medida dos seus bens e até acima disso, esse desejo de participar da assistência em favor dos santos, apesar de toda a luta, todas as dificuldades, se dá em função de que eles primeiramente se deram ao Senhor. E pela vontade de Deus, eles podem então se dar aos outros, né? Eles podem se dar, nesse caso aqui, se dar aos apóstolos, naquilo que os apóstolos lhes estavam pedindo, né? Que a igreja, de um modo geral, participasse da assistência em favor dos santos. De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós. Veja, o Paulo não pôde ir, mas enviou Tito. Né? No capítulo 6, aí no versos 7 e 8, nós vimos como Paulo reencontrou Tito, né? Recém-chegado lá de Corinto, que ele trouxe boa notícia. E ele diz que ele enviou Tito, né? De modo que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. O Paulo está dizendo que houve planos ali dos coríntios de participar, e ele envia o Tito para que efetivamente essa ideação de participar se concretizasse em fato. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a preocupação e no amor que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade, ou seja, que vocês saiam do limite das palavras, né, das declarações, e eu penso que o Paulo está sendo um pouquinho sarcástico aqui com eles, porque os coríntios, né, diziam que eles tinham todos os dons, né? Que entre eles é que existiam os superapóstolos. Os coríntios tinham essa superlatividade, né? Essa tendência ao superlativo. Então, eles transbordam de fé, eles transbordam em conhecimento, eles transbordam em amor. Então, o Paulo está dizendo, já que vocês pensam assim, e é assim de fato que vocês devem ser, então provem isso por meios concretos, né? E aí ele diz que vocês devem transbordar nessa expressão de bondade, ou seja, participando efetivamente do levantamento de oferta para os crentes da Judéia. Não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor. Então, aqui, novamente, né, é uma prova. Vocês estão transbordando de palavra, de fé, de conhecimento e de amor? Então, tá. Então, vamos provar isso, vamos trazer isso para o concreto, né? Sair do limite do discurso para o que é concreto. Então, não digo isso como quem dá ordens, mas para provar
a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E quanto a isso, dou o meu parecer. Veja, a teologia do dízimo, a teologia, o fundamento da contribuição financeira na igreja, já não é mais Malaquias 3:10. O fundamento teológico, o fundamento da contribuição financeira na igreja deve encontrar o seu padrão em Cristo. Nesse modelo de Cristo, né? Que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E essa graça de Jesus Cristo, veja, e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo que atua no coração dos crentes, que atua no coração da igreja, tornando essa igreja graciosa, né? Essa igreja que contribui com generosidade, contribui com liberalidade e faz isso com alegria. Quanto a isso, dou o meu parecer para o vosso proveito, visto que no ano passado fostes os primeiros a começar não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Veja, havia o plano, né? E esse plano parece que foi frustrado por causa da quebra, né, do plano do Paulo de ir passar o inverno com eles, mas isso não deu certo. Eles acabaram também, então, parando e interrompendo o processo ali do levantamento dessa oferta. Agora, pois, completai a obra, para que, assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Porque se há disposição, isso é aceitável, de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que não tem. Aqui um outro princípio, né? A gente sempre pensa em Malaquias 3:10 para estabelecer o dízimo como 10%, e eu penso que, em algum sentido, a gente deve manter isso, embora o dízimo, à luz da graça neotestamentária, o dízimo deve ser apenas um referencial para o crente, né? Os 10% deve ser uma referência. Veja que quando a graça de Deus atua, né? Nós damos, conforme aconteceu com as igrejas da Macedônia, nós damos na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. Não é? Veja que a graça transcende a lei. A lei determina 10%. A graça vai além da lei. Né? Então, o crente ele está livre da lei do dízimo. Tá? Livre, não para ele dizer assim, então eu não vou dar nada. Então eu vou dar o que eu quiser dar. Ele não está livre nesse sentido. É que a graça o leva a transcender a lei. Né? Então, aqui nós temos esse modelo. Agora, para aqueles que ainda precisam de um referencial, o Paulo está dando aí nesse verso 13, né? Desse verso 12. Ele diz aí, porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui. Então, é de acordo com o que possui, é proporcional. O Paulo vai trazer aqui 2 vezes repetida a questão da igualdade. E isso é o dízimo na lei, os 10%. Porque alguém que ganha R$10, proporcionalmente, vai dar o mesmo valor, o mesmo tanto de contribuição daquele que ganha 1.000, né? Porque está ali uma referência de 10%. O Paulo está colocando isso aqui, mas não em termos de 10%. Ele está dizendo que precisa haver disposição para contribuir, porque a questão de contribuir é uma questão de disposição. Essa disposição, na era da graça, é produto da graça. Na era do Antigo Testamento era a lei, aí havia punição, né, pelo não cumprimento da lei. Aqui é a graça gera essa disposição,
E havendo, então, essa disposição, o referencial é o que alguém tem. Então, veja, nós não damos para receber mais. Não é a teologia da prosperidade. Não é a teologia da divina retribuição. Nós não damos para termos mais. Nós damos como evidência daquilo que já nos foi dado. Deus dá para nós aquilo que ele quer receber de nós. Essa é uma oração antiga, se não me engano, uma oração do Agostinho, lá do século IV, V, depois de Cristo, né? Que ele ora dizendo para Deus, né? Dá-me aquilo que queres que eu lhe dê, né? E isso é graça. A graça é isso. Nós não temos nada para dar a Deus. Nós não damos a Deus, né? Na verdade, Deus nos dá aquilo que ele quer receber de nós. Então, alguém dá de acordo com o que tem. Não é um mercado, não é algo que não é um investimento. Quando nós damos, nós estamos testemunhando que a bênção já chegou. Deus já nos deu, por isso nós temos condição de dar. E não de acordo com o que não tem. Então, alguém que diz assim, mas eu não entendo esse negócio de contribuição, eu não acho legal esse negócio de dar dinheiro na igreja, e etc. Bom, então você está dizendo com isso que você não tem. Se você não tem, é porque Deus não te deu. Então, se Deus não te deu, Deus é culpado de você não dar nada na igreja. Né? Mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que Deus dá. Né? Então, o referencial da contribuição aí é de acordo com o que alguém tem. Se alguém, de fato, não tem, está, então, livre dessa questão. Mas a verdade é que todos têm. Né? Mesmo que seja de acordo com os seus bens ou até acima disso, o fato é que todos nós temos condições de participar dessa contribuição na obra de Deus. Digo isso não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. Veja, esse é o princípio. O referencial do dízimo é para que haja igualdade. É interessante que esse princípio da igualdade se aplica, o Paulo aplicou também a questão do exercício dos dons espirituais na igreja. Ele falou lá no capítulo 12 de 1 Coríntios que existem aqueles dons mais honrosos, né? Aqueles dons mais manifestacionais, mais públicos, e existem aqueles dons mais escondidos na igreja, sem holofotes, né? Sem muita aparição. Então, ele colocou ali os dons menos honrosos, que recebem menos projeção. E ele disse, olha, vocês não fiquem aí rodeando pessoas que já estão cheias de holofotes, né? Identifiquem na igreja aqueles que são menos honrosos, porque Deus deu mais honra àquele que não tem. Então, procurem aqueles que não têm tanto holofote na igreja e procurem honrar essas pessoas. E por quê? Qual é o princípio por trás disso? Para que haja igualdade, né? No exercício dos dons. Então, alguém que tem um dom mais público, a tendência é que tem um monte de gente que enxerga, que vê, que nota, que percebe, que se sente abençoado pelo exercício do dom daquela pessoa. Então, a tendência é uma retribuição maior, de ter gente ali sempre dando devolutiva, sempre declarando uma bênção sobre a vida dela, etc. e tal, mas tem aqueles que trabalham, às vezes, lá no fundinho da igreja, né? Trabalho mais discreto, aquele trabalho que não aparece, e essas pessoas ficam sem esse tipo de cobertura. O Paulo manda fazer um equilíbrio nisso para que haja igualdade. E a contribuição financeira também, observando-se aí esse princípio geral que o Paulo coloca, é também para que haja igualdade. Sim, minha querida irmã. Eu me lembrei aqui de um fato que, quando eu era menina, adolescente, na nossa igreja, tinha eu lembro direitinho, era tipo uma folha de papel
quadriculada, que tinha o nome dos membros, e lá tinha se eles davam o dízimo, não. Ou então tinha lá o mês a mês, aí tinha o alfinetinho verde, que estava tudo bem, amarelo, vermelho, e isso acho que não foi muito legal, porque ficava algumas pessoas envergonhadas, outras curiosas em saber quem contribuiu, quem não contribuiu. Eu sei que isso durou um pouco de tempo, acho que o Ezequiel Balbino deve lembrar, mas eu não acho que isso é correto. Eu me lembrei disso agora nessa questão do dízimo aí. Sim. Eu acho que eu já compartilhei com vocês, né? A primeira igreja que eu assumi, ela tinha uma relação dos dizimistas no mural de entrada da igreja, né? Você entrava assim na frente da igreja, ali tinha um mural e tinha lá a lista de todos os membros da igreja e tinha lá não apenas quem deu, mas quanto dava, né? Tinha lá o valor do dízimo, os meses todos do ano, né? Quem ficou em branco, quem preencheu todos os 12 quadradinhos e qual o valor, né, que deu em cada quadradinho. Então, se uma pessoa deu, por exemplo, lá no mês de janeiro, 120, e no mês de fevereiro deu 80, todo mundo sabia que aquele lá estava enganando Deus, estava roubando de Deus. Aquele que dava em janeiro e ficava em branco em fevereiro, todo mundo sabia que aquele lá também era ladrão, né? Que eu estava roubando Deus. Então, o que acontecia? Aqueles que tinham medo desse rótulo, né? Eles faziam vale com o tesoureiro. Eles chegavam no final do mês, antes do tesoureiro fechar o relatório, eles diziam assim, anota aí R$100 para mim, mas eu vou te dar só no dia 15. Eles faziam vale. E aí o tesoureiro colocava o valor lá para o nome deles não ficar em branco na tal relação. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, tinha aqueles que... Travou. Aí... Falhou. E vamos, porque o tesoureiro estava assim. Travou. Tem que voltar. Foi. Travou. Travou o quê? O senhor parou no vale? O senhor ficou no vale, porque travou. Ok, então eu vou repetir. Então, eles chegavam no final do mês, antes do tesoureiro fechar lá o relatório financeiro, eles faziam um vale com o tesoureiro. Então, eles diziam assim, olha, anota R$100 aí para mim, mas eu vou te dar no dia 15. Aí o tesoureiro anotava lá para o nome deles não ficar em branco na listinha, na relação lá na entrada da igreja. Só que tinha aqueles que prometiam dar e não davam, só que o relatório já tinha sido aprovado. O tesoureiro já tinha lançado lá o dízimo como entrado. E aí apareceu um rombo na tesouraria, o tesoureiro estava acima de qualquer suspeita, né? E tive que fazer uma auditoria para descobrir o que estava acontecendo. Então, foi aí que finalmente o tesoureiro disse, pastor, aqui já é costume antigo, por causa da listinha que tem lá no mural de entrada, o pessoal faz vale comigo, e não é comigo. O antigo tesoureiro também era a mesma coisa. Eu herdei isso e a gente continua. Que é isso? E o pastor não dizia nada? Estava tudo certo. Aí eu falei assim para eles, primeira coisa, nós vamos tirar aquela lista lá da frente. Tem que tirar isso. Aí começamos a desconstruir uma prática que já vinha aí de anos, né? Já era hábito na igreja, especialmente o pessoal da liderança. Nossa, não podia aparecer o nome em branco lá, e diácono, por exemplo, menos ainda, tinha que preencher. Aí eles não tinham como dar o dízimo, eles faziam vale. Tem uma coisa também que às vezes pesa, tipo, a pessoa não vai à igreja, não participa, mas manda o dízimo, né? Manda todo mês o dízimo, e aquilo, não vamos tirar o irmão, porque ele manda o dízimo todo mês, e fica essa vinculação por conta disso. Sim. É uma manutenção do nome no hall de membros da igreja pelo dízimo. É interessante. O Hélio Schwartz de Lima, quando assumiu a PIB da Penha,
ele encontrou muitos casos disso, e ele teve coragem de dispensar o dinheiro dessa turma toda aí. Obviamente, se arruma uma encrenca danada, né? Mas o Hélio dispensou o dízimo de quem mandava, né? De quem mandava dízimo para a igreja. É óbvio, uma pessoa de fora da igreja pode contribuir com a igreja, qualquer pessoa pode contribuir com a igreja, né? Mas a pessoa ser membro da igreja, né? E ela querer manter o nome lá na membresia da igreja, pagando o dízimo, né? Aí já é um negócio meio que o Hélio não suportou muito essa ideia e começou a dispensar o dízimo dessa turma aí. Ok, então, isso tudo aí, irmãos, vem de uma herança teológica, né? Uma herança doutrinária, né? Em que a gente acredita mais no poder do medo do que no poder da graça. Tá? A gente acredita, por exemplo, que a gente é meio da teologia do diabo, né? A teologia do diabo é aquela que ele apresentou lá para Deus no caso do Jó. Ele disse para Deus, o Jó é fiel porque o Senhor cerca ele de bênção. Tira a bênção para ver se ele não blasfema. Essa é a teologia do diabo, essa é a acusação do diabo. E às vezes a gente pratica essa teologia, porque a gente ensina os crentes a serem fiéis a Deus pelo medo. Então, ou é o medo de que Deus vai tirar, ou é o medo de que Deus não vai dar. Né? Aí, pelo medo, a gente consegue ter mais contribuintes na igreja do que pela graça. E essas pessoas que dão por medo de Deus não dar ou de Deus tirar, quando você ensina a graça para elas, elas vão para o outro extremo. Elas se libertam de um jugo e elas então dizem, então se é assim, então não vou dar nada. Ou eu vou dar quando eu quero, ou eu vou dar o que eu quero. Elas vão para outro extremo. É um risco ensinar a graça dentro de um contexto legalista, né? Porque tem pessoas que elas mantêm a sua fidelidade a Deus não por amor a Deus. Elas mantêm sua fidelidade a Deus por medo. Tem gente que ora por medo. Tem gente que vai à igreja por medo. Tem gente que contribui financeiramente por medo. É uma religião mercantilista, né? É uma religião de uma divindade cuja ira precisa ser aplacada com sacrifícios humanos, né? Então você tem que se sacrificar para manter esse Deus aí em paz com você. Essa é uma teologia presente, não é só na teologia da prosperidade, não é só nas igrejas pentecostais ou neopentecostais que tem esse tipo de teologia. A teologia da divina retribuição, ela é arcaica, ela é antiga e ela está muito presente, né, nas nossas pregações, nos nossos ensinos. Como eu disse na introdução aqui desse capítulo, o Paulo tinha, né, ele tinha embasamento veterotestamentário, lembrando que a Bíblia do apóstolo, a Bíblia de Jesus é o Antigo Testamento. O Paulo não tem a Bíblia, o Novo Testamento. Jesus não tinha o Novo Testamento, como nós temos. Então, ele tinha embasamento veterotestamentário para dizer, olha, lembra lá de Malaquias 3:10, vocês não dão, Deus vai tirar. Olha, mas se vocês derem, Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar a bênção sobre vocês. Ele tinha, só que ele não fez isso. Não é? E hoje, quando a gente ensina a graça na igreja, dentro de um contexto de uma religião legalista, a gente perde membros. Por exemplo, eu recebi 2 irmãs muito talentosas, vinda da igreja Assembleia de Deus Bethesda, lá do Ricardo Gondim. Uma delas foi, inclusive, secretária do Ricardo Gondim. E elas chegaram na igreja, estão ouvindo o sermão sobre a graça de Deus, sobre a salvação pela graça, sobre a soberania de Deus na salvação, e etc. e tal. Vão embora. Vão embora da igreja.
Porque ela diz assim, do jeito que o pastor está pregando, os crentes não vão ser fiéis mais. Porque se é pela graça, não é? E elas estavam conversando comigo no sábado, que eu estive conversando com elas, sábado agora. Se Deus salva pessoas pela graça, e se essas pessoas estão firmes pela graça, então, pastor, os crentes vão viver de qualquer jeito. Os crentes não vão mais fazer a obra de Deus. Veja o argumento. E eu compreendo elas. Compreendo porque essa é a lógica da religião legalista. Que quando começa a se encontrar com a graça, vão fazer as mesmas perguntas que os romanos fizeram para o Paulo lá, né? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos permanecer no pecado. Porque quanto mais pecado a gente tiver, mais a graça se manifesta. Aí o Paulo diz para ele, mas como? Nós que morremos para o pecado, como é que a gente vai voltar a viver nele? Então, ensinar a graça, por exemplo, na primeira igreja que eu assumi, eu era novo no ministério, e a igreja tinha aquele padrão assim, pecou, exclui. E eu tinha um diácono na igreja que eu não sabia, não sei como é que ele fazia, mas toda a assembleia, ele vinha, tinha lá uma parte da pauta da assembleia que era assuntos eventuais. Assuntos eventuais era qualquer assunto que não tivesse passado pela reunião de diretoria e que qualquer membro podia trazer e apresentar ali. Só que ele, quando ele sabia que um jovem, o filho de uma família da igreja, tinha pecado, ou não sei como é que ele descobria essas coisas, ele, ao invés dele chegar e vir para a reunião de diretoria e abrir lá, para a gente filtrar lá e saber como é que a gente ia lidar com a situação, ele guardava. Ele chegava nos assuntos eventuais, ele abria, ele apontava a família, publicamente, apontando o filho ou a filha que supostamente tinham pecado, ou tinha feito isso ou feito aquilo outro. E aí a gente começou a ensinar a igreja. Eu falei, gente, isso não é amor. Eu vou só, a história é longa, eu só vou falar um caso para vocês. Né? Teve um caso que, inclusive, teve uma repercussão até midiática. Teve um caso, por exemplo, em que ele apontou lá que uma moça da igreja, de uma família tradicional da igreja, tinha tido relação sexual com o namorado. E ele apontou isso publicamente. Aí, é de pasmar. Eu sei que vocês vão ficar pasmos, porque é de pasmar em qualquer época da vida. Né? O que a mesa, né? O presidente orientou? Na hora ali em que houve a acusação, a mesa orientou que se montasse uma comissão, criou-se uma comissão ali feita pela União Feminina, que levou a menina para o fundo da igreja para fazer exame de toque. E a Assembleia ficou esperando a comissão voltar e, finalmente, não sei como também, disseram que estava intacta, a menina estava intacta. E não fizeram nada com o diácono. A menina, obviamente, saiu da igreja, a família saiu da igreja e tal, e mais tarde essa menina conheceu um camarada, casou com ele, ficou grávida, ele espancou ela, acabou matando ela, aí fugiu para o Paraguai, aí o pai, cheio de mágoa, de amargura, o pai era contador, entrou na faculdade de Direito, foi estudar Direito, ele se formou em Direito, porque o sonho dele era estar no julgamento, onde ele receberia a sentença de prisão, e ele fez Direito, ele colocou a vida dele toda em movimento para encontrar o camarada, e finalmente o camarada foi encontrado no Paraguai, foi trazido para o Brasil, e ele estava lá no plenário, no fórum, quando o cara, então, recebeu a sentença de prisão por ter matado a filha dele. Olha
coisa absurda, né? Então, isso, né, que é tão absurdo, fazia parte da história da igreja. Aí, quando eu comecei a ler, né, as escrituras do ponto de vista da graça, aí eles começaram a pensar o seguinte: mas, pastor, se a gente não excluir, aí vai virar moda. Eu falei assim: bom, vocês podem continuar com a teologia do medo e manter as pessoas fiéis por medo, e isso para Deus é indiferente, né? Ou vocês podem ensinar a graça e libertar essas pessoas. Quem achar que pela graça pode pecar, vai se haver com Deus. Mas a gente ensina a graça. Aí, tal, aconteceu um casal que foram lá para o motel, ficaram sabendo e tal, chegou na igreja, eu sempre trato isso à parte, antes de levar para a igreja, trato em particular. E então, quando levei para a igreja então decidiu perdoar já dentro desse novo ensino. Mas a questão era, bom, agora vai abrir a porteira. Acabou o negócio. Acabou o negócio de pecado na igreja. Não todos os pecados, né? Mas pelo menos não tivemos mais casos. Mas a aposta que se fazia era, se a igreja perdoar, vai abrir a porteira. Não abriu, fechou. Então, ou a gente tem a teologia do medo, e aí o cara vai ser dizimista por medo, vai ser fiel pelo medo, ele não vai para o motel com a namorada por medo, ele vem para a igreja por medo, toda a religião dele é bancada pelo medo, e aí então ele é fiel, mas isso não é fidelidade a si mesmo, é a fidelidade da autopreservação. Ou ele vai olhar-se no espelho da graça, e o espelho da graça vai levá-lo a um arrependimento genuíno, em função desse princípio do Paulo: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E aí, a gente ter pessoas que vão ser fiéis a Deus, não por medo, mas vão ser fiéis a Deus por causa daquilo que o Paulo escreveu lá aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele disse lá que o amor de Cristo nos constrange. A fidelidade, o amor a Deus de todo o coração, não vai ser produzido por uma religião legalista. O amor a Deus de todo o coração vai ser produto da graça no coração dos crentes. Os crentes vão chegar a dizer: como é que eu posso pecar contra esse Deus que me amou tanto? Como é que eu posso não ser generoso na obra desse Deus que foi tão generoso comigo? Esse é o princípio regulador da graça, né? E é uma relação religiosa muito mais liberta, e aí, por isso, alegre, né? Porque o medo não traz alegria. Então, é uma religião muito mais alegre, liberta, e também algo muito importante para nós, né? Você faz com que esse crente seja administrador da sua própria fé. Não tem um líder religioso, não tem uma igreja por trás dele ameaçando ele. Ele é autônomo, ele recebeu a unção de Deus, né, no coração dele. Ele administra a sua relação com Deus, né? E esta administração dessa relação com Deus interna dele ecoa, né, encontra eco no ensino da igreja, no chamado da igreja, para que ele participe disso, para que ele participe daquilo, para que ele invista aqui, invista ali. Então, é essa graça interna
que ele administra, porque ele é liberto de líder religioso, ele é liberto de imposição da igreja, ele é liberto de imposição de tradição religiosa, ele é livre em Cristo. E aí, quando ele administra essa graça no interior dele, quando ele ouve, né, o pastor ou um professor da escola bíblica ou um irmão mais maduro que está ali do lado dele, exortando, ensinando, dizendo para ele cuidar mais dessa área da vida dele, investir mais aqui, mais ali, ele não está ouvindo a voz daquele irmão, ou daquele professor, ou do pastor, ou a voz impositiva da igreja. Ele está ouvindo a voz do bom pastor. Por isso ele acata, ele obedece. Não há medo mais. Há um ser autônomo, libertado, um ser livre para administrar a sua própria relação com Deus. Só a graça pode produzir isso. A religião, do ponto de vista humano, ela tem que ser, sim, ela tem que ser pelo medo. Ela tem que ser ameaçadora. Ela tem que vender uma imagem de um Deus zangado. Ela tem que fazer isso, porque na lógica humana, as pessoas, e aí é uma lógica diabólica, na lógica humana, as pessoas só podem ser fiéis a Deus se elas tiverem medo de Deus. Por isso, eu acho fantástico, né? Aqui não o Paulo, mas o Paulo inspirado pelo Espírito Santo, acho fantástico que ele tivesse, sim, embasamento bíblico para caminhar nessa direção, mas ele não vai nessa direção. Ele exalta o poder que a graça tem de fazer com que uma pessoa seja liberta, e liberta não para ela deixar de fazer, mas liberta para ela decidir fazer por vontade, por liberdade, por desejo e, consequentemente, com alegria. E aí você pode aplicar isso aqui que o capítulo está aplicando à contribuição financeira, pode aplicar em todos os demais campos da igreja, né? Em todas as demais áreas de ensino da igreja. É difícil, mas a gente vai ter um povo muito mais feliz, celebrando, cultuando, servindo a Deus, quando os crentes chegarem a essa emancipação, a esse estado de ser liberto, né? Esse estado de vida adulta, né? Em que ele sabe da responsabilidade, tem responsabilidade, e tem algumas responsabilidades que ele cumpre por responsabilidade, e isso é graça também, né? E tem uma porção dessas responsabilidades que ele faz por puro prazer, porque ele sabe a quem ele está fazendo, a quem ele está servindo. Prosseguindo, mas graças a Deus, e aí o Paulo vai voltar a falar do Tito, né? Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois não somente aceitou a nossa solicitação, mas sendo muito dedicado, partiu de livre vontade e foi visitar-vos. E juntamente com ele estamos enviando o irmão cujo louvor por seu trabalho no Evangelho tem se espalhado por todas as igrejas. Ele não menciona o nome desse irmão aqui, e vai falar de um outro um pouco mais adiante, que também ele não vai mencionar o nome, mas está sendo enviado, provavelmente, para levar essa segunda carta aqui de volta a Corinto, por mão do Tito, e esses outros irmãos aqui, um deles mencionado agora, né? Cujo louvor por seu trabalho no Evangelho tem se espalhado por todas as igrejas. E não somente isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, né? Esse irmão foi escolhido pelas igrejas da Macedônia para acompanhar o Paulo em recolher as ofertas das igrejas e levar até Jerusalém, ministramos essa graça para a glória do Senhor e para mostrar nossa boa vontade. E aqui o Paulo vai explicar um pouco também
por que ele prefere fazer esse serviço com outros irmãos, né? Ele foi encaminhado pelas igrejas da Macedônia, mas ele prefere também não ir sozinho, ele levar alguns outros irmãos indicados pelas igrejas, e ele vai explicar aqui a questão da honestidade no trato com o dinheiro público, né, com o dinheiro da igreja. A nossa intenção é evitar que alguém nos acuse com respeito a essa oferta generosa e que por nós é ministrada, pois tomamos cuidado com o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles estamos enviando também outro irmão nosso, o qual já se mostrou dedicado muitas vezes em muitas coisas, mas agora se mostra bem mais dedicado pela muita confiança que tem de vós. Se há alguma questão quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Se há alguma questão quanto aos nossos irmãos, esses dois que ele não mencionou aqui, não citou o nome, quanto a nossos irmãos, eles são mensageiros, e aqui da palavra mensageiros é a palavra apóstolo, né? Aqui a minha versão traduziu a palavra grega apóstolo por mensageiros, para não confundir aí o conceito de apóstolo mais restritivo, né? Então, a igreja, em alguns momentos do Novo Testamento, você vai encontrar pessoas que não pertencem ao colégio apostólico, não pertencem àqueles apóstolos no sentido mais restrito, mas que são mensageiros da igreja, e esse é o sentido da palavra apóstolo, ou seja, enviados ou mensageiros das igrejas. Portanto, mostrai-lhes perante as igrejas a prova do vosso amor e o motivo do orgulho que temos de vós. Aqui o Paulo, de novo, falando a mesma coisa que eu já fiz referência ali no capítulo 6, né? Quando ele fala que, quando ele vai enviar alguém a alguma igreja, normalmente para convencer esse alguém a ir como seu mensageiro até aquela igreja, ele procura remover o medo, né, dessa pessoa, dizendo, não, a igreja lá é uma bênção, a igreja vai te receber bem, eles vão te tratar bem e tal, aí a pessoa vai. E aí, quando ela volta, dando um relatório para o apóstolo, diz, olha, realmente eles me trataram muito bem, o apóstolo então diz, olha, eu quero agradecer a vocês porque eu empenhei, né, minha palavra a ele, dizendo que vocês o tratariam bem, e ele voltou dizendo que, de fato, vocês o trataram bem. Essa é a conversa do Paulo aqui no final deste capítulo 8 da segunda carta. Ele vai continuar no mesmo assunto. Agora, ele vai dizer aí, né? Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva, pois estou certo da vossa disposição. Paulo, embora esteja ensinando, né? E nesse ensino ele está meio que criticando a letargia dos coríntios, mas ele aposta na boa vontade, ele aposta no despertamento da igreja para essa questão, então ele já está até antecipando aqui a sua gratidão, né? Pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia, que é a região onde está a cidade de Corinto, está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado muitos outros. Mas estou enviando esses irmãos, veja, o Paulo, de um lado, ele diz assim, olha, eu me glorio nas igrejas da Macedônia, dizendo que vocês estão preparados e prontos desde o ano passado. E eu estou certo que vocês vão manter isso. Mas o Paulo, que é ressabiado, né, ele manda um mensageiro lá para conferir. Então, é o que ele está fazendo aqui. Mas estou enviando esses irmãos, né, o Tito e esses dois outros aí que ele não mencionou o nome, estou enviando esses irmãos a fim de que o vosso orgulho, de que o nosso orgulho por vós nesse assunto não se torne vão, para que estejais preparados, como eu dizia, e assim, se alguns macedônios forem comigo e vos acharem despreparados, não sejamos envergonhados em nossa confiança. Isso sem falar de vós. O Paulo confia, mas se precaver, né? Por isso ele manda mensageiros adiante para, então, que essa coleta seja feita. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta
como contribuição e não como extorsão. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Aqui, o Paulo, embora, veja que interessante, né? Embora ele esteja falando do mover da graça, da generosidade produzida pela graça, ele também traz lá a teologia da divina retribuição. Tá? Veja que a teologia da divina retribuição, ela é bíblica. Ela só é condenada quando levada a excesso, como foi levado pelos amigos do Jó, como era levado nos dias do autor de Eclesiastes. Não é? Então, quando essa teologia foi levada a nível absoluto, né, do tipo, se você é fiel, sempre Deus vai retribuir. Se você é infiel, sempre Deus vai tirar. Quando levado a esse nível absoluto, então ela precisa ser condenada. A teologia da prosperidade, que é filha da teologia da divina retribuição, ela não está errada em princípio. Ela está errada no seu excesso, porque ela é filha da teologia, do excesso da teologia da divina retribuição. Mas o princípio é verdadeiro, o princípio permanece. É o que o Paulo está resgatando aqui, quando ele diz que quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. É a figura da fonte, né? A fonte, ela jorra, e o rio, essa água jorrada pela fonte, ela tem que ser canalizada, ela tem que andar, ela não pode ficar ali, porque se ela ficar ali, ela encobre a fonte, né? E a água começa a ser desperdiçada. Essa fonte ela vai continuar jorrando, então é natural que essa água vá criando os seus leitos, né? E vai, então, se distribuindo aí pelos seus vários ramos. Cada um, aí o Paulo volta ao princípio, cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Veja que interessante, né? Ele fala lá no verso 12 do 8, ele fala, porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que não tem. Ele diz que essa disposição é produto da graça, né? A graça que foi concedida às igrejas da Macedônia, e aqui ele fala que é uma decisão do coração. Veja que há a graça de Deus, mas há a correspondência humana, né? Um coração que está sendo exposto diante da graça, mas esse coração é um coração ainda endurecido, né? É um coração ainda empedernido, esse coração não vai reagir à graça. Mas a graça que não força, a graça que pressiona amorosamente o coração crente, produz no coração crente a vontade de fazer a vontade de Deus. Aquilo que o Paulo disse em Filipenses 2,13, né? Que Deus é quem opera em vós tanto querer quanto o realizar. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós. De novo, volto ao tema da graça. A fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esse aqui é um outro princípio, né, que o Paulo está resgatando. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para seres sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Veja o princípio aqui rotativo, né? Eu tenho porque Deus é quem deu. Ele diz aí, né? Aquele que dá a semente ao que semeia. Quer dizer, eu trabalho, mas quem me deu o trabalho é Deus. Eu trabalho, mas quem deu a capacidade é Deus.
Eu tenho a capacidade, mas quem deu a vida e o vigor para conseguir alcançar essa capacidade é Deus. Então, veja, Deus é o princípio de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós fazemos. Embora o agricultor receba a semente, se ele não semear essa semente, ele não vai ter colheita. Então, ele tem que participar. Mas o princípio aqui é que tudo vem das mãos de Deus, né? É Deus quem dá a semente ao que semeia. E pão para comer. O produto da semente também vem de Deus. Porque se Deus não germinar a semente, se Deus não explodir a vida potencial dentro da semente, quem é capaz de fazer uma semente germinar? Quem é capaz de dizer, né, ou de produzir o princípio da vida no útero materno? Quem começa? Quem dá o start? Quando? Como isso acontece? Né? Então, isso também vem de Deus. A colheita também vem de Deus. Este que dá a semente e que dá a colheita, ele também suprirá e multiplicará a vossa sementeira. Então, quando nós temos a abundância de colheita, essa abundância também vem de Deus. E aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para serdes generosos. Veja, por que nós somos enriquecidos? Por que Deus nos dá? Deus nos dá não para a gente reter. Deus nos dá para nós sermos generosos. O que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Ou seja, aqueles a quem nós estendemos a graça de Deus por meio da generosidade, voltam-se para Deus em ação de graças. Então, tem aquele ciclo, né? Desce do céu, passa por nós, atinge o próximo, e o próximo volta para Deus em ação de graças. Aquele princípio que o Paulo colocou lá em Romanos 11:36. Porque tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças. Essa é a razão porque nós queremos expressar em generosidade o nosso socorro ao necessitado. Né? Não é para nós sermos heróis, né? Não é para nós amontoarmos, né, casinhas no céu. A gente quer fazer isso para a glória de Deus. E o que traz glórias a Deus? O fato de que aquela pessoa que você socorreu, ela vai dizer para você muito obrigado, mas ela vai agradecer a Deus, porque ela sabe que você foi um mensageiro da parte dele. Então, as pessoas vão ser gratas àqueles que as ajudam, mas elas vão saber que aquela ajuda não veio daquela pessoa, por bondade dela, não veio por iniciativa dela. Essa iniciativa esteve presente ali, porque Deus moveu. Por isso, ela vai devolver o fruto para Deus em forma de ações de graças. Eu acho impressionante esse negócio. Verso 13, ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Paulo não tem palavras, nem nós teríamos, para concluir, né, nossa reflexão sobre graça. A graça de Deus, ela é tão absurda, ela é tão grandiosa, que ela se equipara
a discussão mais profunda da teologia paulina ali nos capítulos 9 a 11 de Romanos. Ali ele está falando da soberania de Deus e a responsabilidade humana. E esse tema é tão desafiador para a mente humana que o Paulo chega no teto, e quando ele chega no teto, ele rompe em adoração, terminando ali o capítulo 11 com aquele hino dos versos 33 a 36. Aqui ele está também num raciocínio sobre outro aspecto, que é a graça de Deus. E ele percebe que, por mais que ele ensine, por mais que ele reflita sobre essa graça é tão absurda que ele tem que interromper o raciocínio e romper-se em adoração, romper-se em doxologia, né? Por isso que ele termina o seu raciocínio com essa doxologia. Graças a Deus por seu dom inexprimível. O cântico dele, lá em 11:33, começa dizendo: ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, né? Então, ele fala dessa grandiosidade de Deus. Aqui, ele louva a Deus por uma graça que ele, com todas as palavras que ele pôde usar aqui nesses 2 capítulos, ele não consegue chegar ao fim dela, né? Ela é inexprimível, né? Não pode ser definida por palavras humanas. Essa graça que nos alcançou é essa graça que está operando no nosso coração, é essa graça que está nos levando para o céu. Perguntas, dúvidas? Alguém quer fazer uma oração? Quer cantar um Amém, hino? só Quer isso. que eu Amém, faça um pastor. apelo? Que maravilha a palavra do Senhor, né? Isso traz muita alegria para o nosso coração. Eu só quero dar um glória, pastor. Sim, irmã. Glória a Deus mesmo. É isso aí. Tem um hino do cantor cristão que era favorito do meu pai, acabou sendo meu favorito. Aquele maravilhosa graça. Lindo. Nossa. Nossa, esse hino ele mexe nas nossas entranhas. Sim. Tem alguns hinos, irmã Esther, que eu acho que Deus vai manter lá no céu. Tem um monte de hino que ele vai jogar Esse fora. eu vou cantar bastante lá. Mas tem alguns hinos que vão subir com a gente e vai fazer parte do nosso repertório lá. Isso daí é um deles. Glória a Deus por isso. Esse hino é tão maravilhoso para quem canta, quanto é maravilhoso para a gente ouvir a igreja cantando. Quando a gente canta na igreja, a gente ouve a igreja cantando esse hino, olha, é o céu visitando a terra. É impressionante, porque acho que os crentes cantam sentindo o que estão cantando. Sim. Né? É um hino que para isso. É verdade, é verdade. Mas é um dos efeitos positivos da graça, né? A graça é geradora de alegria. Muito bem, vamos entrar agora num outro assunto do Paulo, que está dentro do conceito de tribulação, e aqui ele vai entrar num tipo de tribulação que vai revelar um pouco mais da angústia do Paulo, né? Porque, irmãos, é muito difícil ser líder do povo de Deus. É muito difícil porque nós temos uma visão, né, institucional daqueles que ocupam, né, posições de autoridade. E nem sempre a gente separa, né, a pessoa da função. Então, pessoa e função são muitas vezes fundidas. E muitas vezes o ensino pastoral, né, por meio da pregação ou do professor numa sala de aula, num grupo de estudo, o que ele ensina passa pelas entranhas dele, né? Passa pelas suas angústias, passa também pelas suas dúvidas, passa
por dentro dos seus complexos psicológicos, né? Questões ainda não resolvidas, porque embora quando o pastor está no púlpito, né, com o seu palitozinho ali bem passado, bem alinhado, e ele está, obviamente, se preparou para aquele momento, então ele tem uma postura ali emocionalmente equilibrada, etc. E ele ali passa a impressão de que todas as questões da sua psique estão tratadas, né? estão lançadas aos pés de Deus, e Deus está tratando, e Deus está cuidando de todas elas. Isso é só aparência, né? Os homens de Deus, as mulheres de Deus, pessoas que estão aí conduzindo grupos de estudo bíblico, ensinando a palavra, pregando a palavra, dirigindo igreja, dirigindo congregação, essas pessoas têm os mesmos conflitos, as mesmas coisas, os mesmos conteúdos que aqueles que estão ali sendo ministrados têm, né? As mesmas dificuldades de entender, as mesmas necessidades de se autocompreender. Tem questões dentro da gente que a gente não consegue resolver, mas você tem que subir lá no púlpito e pregar. E tem que, por honra ao Senhor, você tem que se apresentar bem. Afinal de contas, o povo não está ali para ver você por dentro, né? O povo está ali para ver você de fora. Então, você tem que se apresentar bem, você tem que ter uma boa apresentação. Mas, em alguns momentos, né, é saudável que esse líder deixe vazar alguns desses conteúdos. O grande problema é que a igreja, e não estou falando da igreja dos nossos dias, a igreja do Paulo aqui, a Corinto, a igreja não quer ver a gente por dentro. A igreja não quer saber dos nossos conflitos internos, conflitos da nossa própria fé, conflitos até mesmo com aquilo que nós estamos ensinando, porque às vezes nós estamos pregando um negócio que a igreja pensa, o pastor está pregando para nós, o pastor está pregando para ele mesmo, né? Ou pelo menos ele está incluído no auditório para o qual ele está pregando. Mas a igreja ela não quer ver o pastor do lado de dentro, né? E por vezes é saudável que esses aspectos internos do pastor vazem, né? Às vezes vai vazar num momento ali de irritação, às vezes vai vazar num momento de descompensação, né? Às vezes vai vazar em forma de pranto, vai vazar de alguma forma. Mas sempre que isso vaza, parte da igreja compreende, né? Mas tem aquela parte da igreja que não quer ver o pastor do lado de dentro. Quer ver o pastor sempre bem alinhado, bonito, né? Bem cheiroso, quase que um ser divino, né? Um divinizado. É aquela ideia mesmo do anjo do Senhor, né? Então, o pastor desce ali, né, no púlpito, ele não tem questões do casamento, conflitos na família, não é? Isso aqui é coisa tudo dos crentes, né? Não é do pastor. O pastor não tem esse negócio. Não tem questões com a área financeira dele, não tem as suas próprias questões psicológicas, né? Então, muitas pessoas não gostam. E entre as pessoas que não gostam de ver o pastor lá de dentro, ainda existem aquelas pessoas maldosas, que vão fazer mau uso daquele vazamento, né, para dar vazão às suas más intenções dentro da igreja em relação ao seu líder, né? E é precisamente o que está acontecendo aqui e que o Paulo vai lidar agora, nesses próximos 4 capítulos. Ele vai tratar aí disso do ponto de vista da batalha espiritual. Ele não vai tratar do ponto de vista do pessoal. Eu estou aqui trabalhando e esse pessoal está aí me atacando. Eu estou tentando pregar o evangelho e esse pessoal está se opondo a mim. Ele não vai tratar nesse nível pessoal. Ele vai tratar isso do ponto de vista daquilo que é na verdade, né?
é uma batalha espiritual. Por isso que ele vai começar o capítulo 10 dizendo para nós o seguinte: eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo, eu, que quando presente entre vós sou temeroso, mas quando ausente, corajoso para convosco. Isso aqui não é fala do Paulo, isso é fala dos coríntios. São esses líderes lá de Corinto que diziam isso, e ele vai reforçar isso aqui um pouco mais adiante. Os coríntios tinham essa visão do Paulo. Diziam que o Paulo, por carta, o Paulo era valente, mas presencialmente o Paulo era covarde. Né? E o Paulo vai dialogar com eles nesses termos agora. Por isso aqui você vai estranhar um pouquinho a linguagem que o Paulo vai usar com eles. Né? Então, quando ausente, corajoso para convosco. Eu vos suplico que, quando estiver presente, não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que nos conduzimos por padrões humanos. Padrões humanos aqui, de modo restrito, significa meia-verdade. Padrões humanos aqui. O que o Paulo está sendo acusado pelos líderes de Corinto, lá da igreja de Corinto, é que ele é uma pessoa dúbia, é que ele age de acordo com a lei de mercado. Então, quando ele está longe, ele aproveita para ser durão, e quando ele está perto, ele é meio covardão, ele fica ali com linguagem macia, etc. E tal. Essa dubiedade, né, caso ela fosse real, ela seria, então, usar de armas humanas. É aquela coisa que, às vezes, as pessoas fazem, né? Às vezes, na presença, elas são lisonjeiras, mas elas, por detrás, elas falam mal, né? Então, elas não revelam exatamente a verdade do coração delas, né? Então, elas são dúbias nesse relacionamento. Na frente, elas lisonjam e, por detrás, elas falam mal. Isso seria se conduzir por padrões humanos, ou se conduzir segundo a carne. E o Paulo está dizendo que não é o caso dele. Pois, embora vivendo como seres humanos, ou andando segundo a carne, né? Na carne, não lutamos segundo os padrões do mundo, ou não lutamos segundo as armas da carne, ou as armas do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então, isso aqui é batalha espiritual. Veja que pregar o evangelho não é a mesma coisa que passar informação. Né? É óbvio que no ensino da palavra a gente compartilha muita informação, mas não é isso. Aqui nós estamos, o momento do culto ali, né, o momento da pregação, é um momento de batalha espiritual. Porque a gente não está tratando ali de um discurso político. A gente não está tratando ali de algum saber humano. A gente está tratando ali de um saber divino. E a gente sabe, né, que há um grande opositor ao saber divino, que o Paulo já colocou lá no capítulo 4, quando ele disse: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, porquanto Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, é uma batalha espiritual. E o Paulo está dizendo que essa batalha espiritual aqui, ela é no sentido de destruir raciocínios. Aqui a ideia é destruir fortalezas mentais. Essa cegueira do diabo, que ele mencionou lá em 4:2, de 2 Coríntios, essa cegueira aqui são fortalezas mentais, né? que as pessoas, quando vêm para a pregação, elas trazem com elas.
Fortalezas mentais, aqui, é aquilo que a gente pode chamar também de cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão. A cosmovisão é como nós lemos de dentro para fora a realidade externa, né? Como é que a gente enxerga o mundo? Como é que nós enxergamos a vida? Como é que nós enxergamos o outro? Como é que nós enxergamos a nós mesmos? E a nossa cosmovisão, ela nos é introduzida pela cultura circundante. Então, as grandes perguntas, né? Por que que algo existe em vez do nada? Por que que eu existo? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? A vida depois da morte? Todas essas perguntas são respondidas de acordo com a cosmovisão. E aí você chega com essa cosmovisão dada a você, né, pela cultura circundante, pela herança familiar, etc. e tal. E você chega, então, com essa cosmovisão para a pregação. E a pregação vai ser a apresentação de uma cosmovisão cristã. Veja o embate. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus ou pregando a palavra de Deus, nós estamos, na verdade, num combate, num conflito de cosmovisão. Então, a pessoa ela vem com a sua cosmovisão, que o Paulo chamou lá, pelo menos a cosmovisão cultural, Paulo chamou lá de uma atividade do diabo que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quando ele chega diante da pregação, ele está recebendo uma nova cosmovisão. Ele está recebendo a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. É um conflito, é uma briga, é uma luta. E o diabo está atuando nessa peleja. É o poder do evangelho trazendo a cosmovisão cristã e o diabo atuando para sustentar a cosmovisão cultural. E essa cosmovisão, meus irmãos, embora ela seja vencida inicialmente, porque o Paulo, lá no mesmo texto, capítulo 4, ele diz que ela é vencida porque o Deus que disse das trevas brilhará a luz, ele mesmo foi quem brilhou em vosso coração, para a iluminação do vosso entendimento, para que vocês reconheçam a glória de Deus na face de Cristo, ou seja, a conversão acontece. A cosmovisão nossa não nos é tirada instantaneamente. Nós levaremos a vida inteira para sermos despidos da nossa cosmovisão cultural, religiosa, circundante, para sermos totalmente mergulhados na cosmovisão cristã. Então, embora, inicialmente, a gente já tenha resposta para as perguntas básicas do tipo por que que algo existe ao invés do nada? E a gente consegue responder porque Deus criou. Por que que eu existo? Porque Deus me criou. O que que eu estou fazendo aqui? Eu vivo aqui para a glória de Deus. A vida depois da morte, sim. Deus deu vida eterna a todo aquele que crê. Embora inicialmente eu já encontre resposta para essas perguntas, eu ainda trago na minha bagagem muitos elementos dessa cosmovisão que só vão sendo removidas de mim à medida que eu sou exposto constantemente diante da pregação da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, essa cosmovisão permanece aí. E a luta com essa cosmovisão
vai ser definidora quanto ao progresso dos crentes. Por que que nós temos crentes na igreja que manifestam crescimento, progresso espiritual e outros que estão estagnados? Tem crentes na igreja que o conflito da cosmovisão cristã que lhes chegou por meio da pregação do evangelho e a cosmovisão que eles trouxeram quando chegaram a ouvir o evangelho, o que foi vencido dessa cosmovisão inicial ficou neles cristalizado. Ou seja, eles ficaram no nível daquele cego de nascença, lá de João capítulo 9, que quando foi perguntado o que tinha acontecido com ele, quem o havia curado, a resposta que ele conseguiu dar naquela altura foi: eu não sei quem ele é, eu sei que eu era cego e agora vivo. Tem crentes que vão morrer dentro da igreja. E tudo que eles vão ter desse conflito de cosmovisão vai ser isso aí. Eles são crentes. Eles eram cegos e agora eles veem. Mas eles vão envelhecer na igreja com o testemunho nesse nível aí. É o máximo que eles vão conseguir obter da graça de Deus. E isso é um desperdício de vida, né? É como se Deus colocasse diante de nós o oceano, com toda a beleza do oceano, a nossa vista, quando a gente olha a superfície, a imensidão, a dimensão do oceano, com tudo aquilo, aquelas riquezas e maravilhas que estão escondidas lá no fundo do oceano, Deus coloca todo esse oceano diante da gente e a gente se contenta a ficar brincando de conchinhas lá sentado na areia da praia. Tem crentes que vão ser assim. E isso porque a única coisa que esse conflito de cosmovisão conseguiu vencer neles foi a incredulidade inicial. E eles ficaram satisfeitos com isso. Não vão querer construir um barco para navegar, não vão querer ver se tem algum cilindro de oxigênio, algum equipamento que lhes permita mergulhar, para eles conhecerem um pouquinho das maravilhas escondidas debaixo das águas. Eles não vão se interessar por isso. Eles vão para o culto, vão ouvir as pregações, vão cantar, vão orar. Eles vão ficar por ali, mas eles estão na praia brincando de conchinha. O salmista retrata isso quando diz: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Uhum. São esses tipos de crente. Uhum. Salmo 13. Mas outros crentes, e a gente vai perceber isso, né, no meio da igreja, outros crentes, em pouco tempo, eles vão manifestar assim alegria, contentamento, vontade, motivação, eles vão manifestar isso. E eles vão querer, sim, ver quem é que está vendendo equipamento de mergulho, eles vão querer saber assim, que hora que sai a embarcação para chegar até um certo nível do oceano. Eles vão querer ver em que ocasião eles podem fazer uma viagem com o transatlântico. Eles vão investir na vida, né? E isso tudo tem a ver com essa batalha espiritual que acontece nos momentos em que nós estamos lendo as Escrituras ou ouvindo a pregação das Escrituras, né? O Paulo colocou isso lá em 2 Coríntios 3:18, dizendo que nós somos transformados de glória em glória, né? Que é uma outra maneira de dizer que nós estamos no processo de santificação. Jesus disse para o Pedro, lá em João
João 13, que aqueles que foram lavados não precisam ser lavados senão os pés. No mais, eles estão limpos. Depois ele diz que vocês estão limpos pela palavra. O Pedro diz que nós somos regenerados pela lavagem da palavra. Né? E aí, então, inicia o processo de santificação, que Jesus diz lá, que Paulo diz, né, sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, lá em Efésios capítulo 5, falando do marido e da mulher, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e agora ele está comprometido, né, a limpá-la de toda ruga, de toda mancha, para apresentá-la a si mesmo santo e irrepreensível. Esse é o processo que acontece ainda na vida dos crentes, todas as vezes que os crentes estão diante da pregação, do ensino, da leitura ou do estudo da palavra de Deus. Essa cosmovisão cristã está em constante conflito com o resíduo da cosmovisão que ainda nos habita. E com a grande possibilidade dessa cosmovisão cultural circundante ser vencida, né? Porque o Paulo diz que ele vai destruindo fortalezas, vai destruindo raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Okay? Aí ele começa a pegar um pouco mais duro com os crentes de Corinto, em especial aqueles a quem ele vai se referir mais adiante como superapóstolos, né? Ele vai dizer assim: estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançarmos plena obediência. Observais a aparência externa. Se alguém tem a convicção de ser de Cristo, considere esse fato. Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois não me envergonharei, embora de alguma forma eu me glorie mais da autoridade que o Senhor nos concedeu para a edificação e não para a vossa destruição. Não quero que pareça que desejo intimidar-vos por meio de cartas, pois dizem, aí ele vai dizer o que os coríntios diziam, que ele mencionou lá no versículo 1, né? Ele vai dizer, pois dizem, o que eles diziam lá, os coríntios? Dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas sua presença pessoal é fraca e sua pregação não impõe respeito. É o que os superapóstolos diziam. Lembrando, né, que esses superapóstolos eram aqueles círculos de pessoas lá que estavam, né, um ao redor de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo e assim por diante, né? Estavam girando aí em torno dos sábios, né, dos filósofos, daqueles que se impunham aí por meio do seu discurso, se impunham com respeito. Considere tal pessoa que o que somos em palavras por meio de cartas, estando ausentes, também seremos pelos atos, estando presentes, pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, os tais apóstolos lá. Mas esses, medindo-se, comparando-se consigo mesmos, mostram não ter entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até nós, porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós pelo Evangelho de Cristo. O que o Paulo vai dizer aqui é que ele já tinha dito para os romanos, quando ele falou que ele tinha muito desejo de ir ter com eles, mas os trabalhos do lado de cá o haviam impedido de estar até então, de ter ido até então, ele diz assim, e nós não queremos edificar sobre fundamento alheio, ou seja, ele sabe que ele não era o plantador da igreja de Roma, então ele não queria criticar apóstolos mais próximos da igreja de Roma do que ele, né? E aqui ele está dizendo isso porque, com relação à igreja de Corinto, ele pode dizer isso. Quem está edificando sobre fundamento alheio são os superapóstolos que se instalaram lá.
depois da saída do Paulo. É isso que ele está tratando aqui. Porque não estamos estendendo nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós pelo Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho dos outros. Pelo contrário, temos a esperança de que, à medida que cresce a vossa fé, também o nosso trabalho cresça muito entre vós, de acordo com a nossa esfera de atuação, para anunciar o Evangelho nos lugares além de vós, e não em campo de atuação de outro, para não nos gloriarmos no que já estava pronto. Quem, porém, se glorie, glorie-se no Senhor, pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. É isso que ele está tratando aqui. Na verdade, ele está acusando o superapóstolo lá de Corinto, que eles estão edificando sobre fundamento alheio, porque quem plantou a igreja de Corinto era o Paulo. O primeiro evangelho que tinha fundado a igreja de Corinto era o evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo, e não esse novo evangelho que esses superapóstolos estão querendo implantar ali em Corinto. O capítulo 11 vai continuar nessa mesma linha, que vai preparar para o capítulo 12. Né? O capítulo 11, ele vai dizer aí, quem dera me suportasses um pouco mais, ele vai trabalhar aí uma questão de loucura, de até estar falando com quem está fora de si, porque ele está preparando para aquilo que ele vai falar no capítulo 12. Quem me dera me suportasseis um pouco mais na minha loucura, sem suportar-me ainda, porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus. Pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebestes, ou outro Evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade o suportais. Em nada me considero inferior a esses super-apóstolos. Então, o Paulo está colocando o que está acontecendo ali em Corinto, mais ou menos com o que aconteceu no Éden. A igreja de Corinto, como o primeiro casal, tinha instrução, tinha recebido lá a palavra de Deus, mas aí chegou a serpente e seduziu, com um novo discurso, seduziu, enganou e arrastou o primeiro casal após si. O Paulo diz, olha, eu temo que isso esteja acontecendo com vocês. Vocês receberam o evangelho, que vocês acolheram, só que agora tem algumas serpentes aí que estão seduzindo vocês para levar vocês para outro Jesus, para outro evangelho. E ele, então, identifica essas serpentes como superapóstolos. Pois ainda que me falte instrução em oratória, isso aqui é sarcasmo do Paulo, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós vos temos demonstrado isso de todas as maneiras. Será que pequei, humilhando-me para que fosseis exaltados, pois vos anunciei de graça o Evangelho de Deus? Paulo está retomando aqui um assunto lá que ele tratou no capítulo 9 da primeira carta, que ele optou por receber a ajuda de outras igrejas e não receber suporte financeiro da igreja de Corinto. E até isso está sendo mal interpretado pelos superapóstolos. Eles estão dizendo que o Paulo desprezou eles, por não ter recebido da mão deles suporte financeiro e ter recebido de outras igrejas. Veja que quando alguém quer ser contra, ele produz os argumentos contrários até mesmo dos nossos acertos. Então, não adianta. Quando alguém tem um coração já com a disposição de ser oposição a alguém, de ser contra alguém, ele vai usar os erros desse alguém
mas vai também até os acertos desse alguém, até as virtudes desse alguém vão ser deturpadas, as palavras, né, de ensino serão deturpadas e transformadas como meio de ataque, que é o que eles estão falando. Puxa, é uma grande bênção que o apóstolo pôde, naquela ocasião, optar por não receber suporte financeiro de nós, porque ele tinha outras igrejas. Imagina se o Paulo recebesse de outras igrejas e quisesse também receber de Corinto. Imagina que ele chegasse em Corinto e disse, não, eu vou ficar aqui com vocês, mas vocês têm que me dar suporte financeiro, que é o que esses superapóstolos estão dizendo lá, estão fazendo lá. Estão condicionando a pregação do evangelho ao suporte financeiro. Então, para validar a má intenção deles, o mercantilismo deles, eles estão acusando o apóstolo de desamor, porque o Paulo desprezou a oferta que poderia e deveria ter recebido deles. Então, veja que interessante, né? Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. E quando estava presente convosco, passei necessidade financeira, não fui um peso para ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Aqui, esses irmãos que veio da Macedônia é uma equipe que veio com Timóteo, né? Até então, o Paulo estava lá em Corinto, morando na casa de Priscila e Áquila, e trabalhando, fazendo tenda com eles, né? Quando Timóteo veio da Macedônia, então ele pôde deixar o ofício de fazer tendas e se dedicar integralmente ao ministério, porque, segundo ele está dizendo aqui, esses irmãos trouxeram recursos financeiros para eles lá da Macedônia. Assim como é certo que a verdade de Cristo está do meu lado, esse meu orgulho não me será tirado nas regiões da Acaia. Por quê? Será porque não vos amo? Deus sabe que vos amo. O que faço e ainda farei, visa não dar oportunidade aos que a buscam, de serem considerados nossos iguais naquilo de que se orgulham. Esses homens são falsos apóstolos. Veja, ele chamou de superapóstolos, agora ele é mais direto, né? Esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Então, num primeiro momento, superapóstolos, num segundo momento, falsos apóstolos, e num terceiro momento, servos de Satanás, porque eles estão se opondo ao evangelho de Cristo, apresentando uma nova versão, uma versão mais inteligente, né? Segundo eles, do Evangelho de Cristo, e desprezando o apóstolo, sua autoridade apostólica e seu ensino apostólico. Eu vou parar por aqui. Volto na semana que vem, do verso 16, para a gente terminar a segunda carta aos Coríntios, porque eu preciso atender o irmão Saulo, que me pediu para eu antecipar a carta aos Hebreus com vocês, né? Então, eu vou terminar na próxima semana já esta segunda carta, e na outra semana a gente já entra em Hebreus. Depois, eu vou estar com vocês, se não me engano, dia 7 de dezembro, dando a vocês a aula inaugural de uma outra revista que vocês vão estudar, me parece que o livro de Provérbios. O Saulo já me convidou para estar dando essa aula inaugural também. Marta, devolvo a você. Obrigado. Obrigada, pastor. Muito bom o estudo, né? Graças a Deus por isso. Então, nós estamos assim encerrando praticamente, né, o Coríntios, né? E depois passando já para Hebreus, né? Sim. Tá certo, tá certo. Queridos, boa noite a todos. Boa noite, pastor. Muito obrigada. Bom descanso a todos vocês. Bom feriado, né? E logo estamos juntos de novo. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Deus noite a abençoe a todos. todos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa Boa semana. noite a todos. Pessoa, cara. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana.